Então, o que eu vou trazer hoje de mensagem é uma continuação do que eu comecei falando no dia 31. No dia 31 eu falei sobre o foco em 2024. E hoje eu quero dar mais uma pincelada nessa ideia. Eu falei a respeito desse foco com 3 pontos. Eu não quero falar de novo o que eu falei no dia 31, não vou fazer isso, mas eu quero continuar exatamente daqui. Essa foi a ideia, que o nosso ano tivesse foco, mas um foco de 3 pontos, e esses são os 3 pontos. E eu falei da igreja, falei do trabalho e falei da família. Esse foco de 3 pontos, igreja, trabalho e família. E eu expliquei como é que eles se relacionavam, como eles estavam ligados. Mostrei que não tem como você colocar foco na igreja e colocar foco no trabalho e não colocar na família e na igreja, e ao mesmo tempo colocar foco na igreja e não colocar foco no trabalho, porque eles se interdependem. Você observe como é que a igreja depende do que você faz. Porque se é você que traz os recursos, então é você que sustenta a igreja. Então a igreja depende do que você faz, do negócio que você faz. Então não adianta eu colocar, vou me dedicar extremamente à obra, vou parar de trabalhar, aí acaba a obra, porque ela depende do que você faz, é você quem sustenta. Então eu mostrei essas relações nesse dia. Então não adiantava que a gente colocasse o foco no trabalho, ou o foco na família, ou o foco só na igreja. Porque uma coisa depende da outra. Então eu falei de um foco e 3 pontos. E foi assim que a gente começou o ano, falando desse foco de 3 pontos. No entanto, nós podemos, também disse que eu não considerava que nenhum daqueles pontos ali, nenhum daqueles 3 pontos ali, eles podem se constituir de maior importância. Porque se eles são dependentes um do outro, se você perde um, você afeta o outro. Então não existe um ali que seja de maior importância. Paulo pregava o evangelho, mas também fazia tendas. E também tinha o seu ganha-pão fazendo tendas. A família de Paulo nós não temos notícias. A família carnal dele. Mas a família da fé, sim. Enfim, eu quero hoje não contrariar isto que eu estou falando, que já falei, aliás, no dia 31. Não contrariar isto, mas dizer que, apesar desses 3 serem equivalentes, há alguma diferença quando a gente desequilibra essa balança. Há uma diferença quando você dá uma desequilibrada nisso. E aí eu quero mostrar essa diferença. A gente pode, então, fazer uma nova arrumação deste triângulo. Ele me parece ser um triângulo com 3 lados iguais, né? Mais ou menos. É um triângulo equilátero. Mas ele pode ser um triângulo isósceles, que tem apenas 2 lados iguais. E aí, se a gente arrumar esse triângulo desta maneira, a gente vai começar a ter uma outra... Continua um triângulo. Continuam 3 pontos. Mas quando eu desarrumo e faço uma nova arrumação, colocando a igreja de um lado e trabalho e família exatamente do outro, e altero os lados do triângulo, você começa a entender que por que agora a igreja não está dentro da mesma configuração de trabalho e família? Eu quero, antes de ler o versículo e fazer a oração, vamos fazer a oração agora, né? Deus e Pai amado, abençoa, Senhor. Por exemplo, vamos pensar o trabalho. Vamos pensar que alguém muito dedicado no trabalho, ele esqueceu um pouco
Ou a sua igreja passou a andar em segundo plano, e a família também passou a andar em segundo plano. Essa pessoa virou workaholic, tem até um nome para isso. É tarada para o trabalho. Ela trabalha demais. De domingo a domingo. Ela não vê férias, não tem feriado para ela. Ela não consegue mais equilibrar a sua agenda. Vamos supor que alguns de nós coloquem uma desculpa, um motivo que seja uma desculpa, porque precisa fazer alguma coisa, levantar um recurso, um dinheiro, porque está endividado, porque está não sei o quê, tal. E por isso, então, precisa trabalhar, precisa virar noite, enfim, essas coisas assim que a gente ouve. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Já parou para pensar por que você trabalha? Quem aqui acredita que você trabalha para comer? Levanta a mão. Poucas pessoas. Poucas pessoas acreditam que você trabalha para comer. Graças a Deus por isso, porque você não trabalha para comer. A grande maioria, então, será que sabe por que você trabalha? Ou não levantou a mão porque ficou meio assim, né? O pastor vai fazer uma pegadinha agora, olha só. Não é pegadinha, não. Você não trabalha para comer. Porque para comer só, você não precisa trabalhar. Se nós precisássemos trabalhar para comer, não existiriam mendigos nas sociedades. Eles só comem. E eles não trabalham. Eles comem porque alguém deu, porque sobrou no restaurante, que a igreja fez quentinha à noite, porque tem um grupo misericordioso lá que sustentou, porque pediram esmola no sinal. Eles só comem. E eles vivem na pedilância. E fizeram disso a sua vida. Eles não trabalham e comem. Ninguém precisa trabalhar para comer. As pessoas podem comer sem trabalhar. Os mendigos que andam pelas ruas, eles nos informam isso. E se eu não trabalho para comer, por que eu trabalho? Exatamente isso. Você está trabalhando porque você quer ter um pouco mais do que apenas comer. Você vê, o índio trabalha para comer? O índio também não trabalha para comer. Ele vai na floresta e volta com a caça. Mas, pastor, isso não foi um trabalho? Não, não foi um trabalho, lógico que não. Ele foi só lá e pegou a caça. Ele não fez um curral e colocou muito gado no curral. Isso não é trabalhar para comer, é para trabalhar para vender. Para comer, pode deixar solto na floresta que tu vai lá, a hora que você estiver com fome, caça e vai comer para aquele dia. Pastor, eu tenho um parente que tem um milharal lá no Paraná, e ele tem uma fazenda de milho. Ele não planta aquele milho para comer. Não é subsistência. O índio, lá na floresta, que planta alguma coisinha lá do lado da oca, ele está plantando para comer. Agora, quando eu tenho um milharal de 3 hectares, 4 hectares, eu não estou plantando para comer. Eu estou plantando para vender. E para andar de Hilux. Essa galera geralmente anda de Hilux. Eu estou trabalhando para andar bem vestido, para fazer uma viagem. Eu trabalho por muito mais do que comida. Ninguém trabalha para comer. A gente trabalha por causa dos nossos desejos. Nós desejamos coisas. Nós queremos coisas. Então, por isso que a gente trabalha. Tira da tua cabeça que tu trabalha para comer, que isso é mentira. Você não precisa. Se você quiser só comer. Porque há pessoas que na vida só comem. Nem moram. São andarilhas. Pois é. Então, quando a pessoa está desequilibrada e ela bota muito foco no trabalho, que não é para comer, é para sustentar os seus desejos, suas vontades, que ela vai chamar de necessidades.
mas as nossas necessidades são necessidades de permanecermos vivos. É isso que é a nossa necessidade, que vai daí em diante, já está muito dentro do contexto da cultura. Quando ela começa dando foco aqui, o que acontece com as outras duas áreas, né? Os outros dois pontos, a família e a igreja? Eles simplesmente, eles ficam em segundo plano, eles rodam por trás, eles ficam mais esquecidos, a família fica queixosa, que o pai ou a mãe não tem tempo mais para nada, porque aquele negócio lá que ele faz, que não é para comer, é para ele sustentar os seus desejos, os desejos da família, talvez, mas são desejos. Uma certa vaidade. Ele está botando foco lá. Então, se ele botar foco no trabalho, todos que botam foco no trabalho prejudicam a família e prejudicam a igreja. Porque essas coisas ficam meio que esquecidas, ficam meio que de lado. Mas tem também aquele que desequilibra e não bota foco no trabalho, mas bota foco na família. E bota foco na família. E aí a família, e se não botou foco no trabalho, desequilibrou com isso, né? Viu muito a família, o que é que começa acontecendo também? A família e o trabalho são duas coisas que dependem uma coisa da outra. Eles têm uma dependência direta uma coisa da outra. E aí, se essa família ganha atenção demasiada, e aí o marido, segunda-feira, liga para o patrão e diz assim: olha, hoje eu não vou não, porque eu preciso ficar em casa para fazer uns cafuné na cabeça das minhas crianças, tal. Elas estão muito estressadas, tal, e eu preciso hoje ficar aqui, tal, para fazer isso, tal. Também eu vou sair também com eles, vou ver se eu tomo um sorvete com a minha esposa no shopping, mas amanhã eu te prometo que eu vou ao trabalho. Está com foco na família. Cara, que legal, esse cara está com foco na família. Mas ele não ajuda a família desse jeito. A família não tem como ir à frente desse jeito, porque essa pessoa vai perder o emprego. Muito bom esteja fazendo uma coisa certa. Eu estou vendo que está todo mundo estressado aqui, então eu lembro de uma vez, as crianças tinham aí uns 15, 16 anos, 17 anos, eu cheguei em casa, estava a Mônica estressada, as crianças estavam estressadas, era um dia de sexta-feira, eu cheguei em casa, estava todo mundo estressado, eu senti o estresse no ar, senti aquele estresse no ar assim, eu falei assim: gente, peraí, para tudo, bota as cadeiras de praia dentro do carro, que nós vamos sair agora, porque eu não quero perder o pôr do sol na Barra da Tijuca. Vamos embora. 4 horas da tarde a gente saiu daqui e fomos para a Barra ver o pôr do sol. Chegamos na Barra umas 5 horas, 5h10, botamos a cadeira sentada, a família e tal, e ficamos olhando o sol. E o sol, e o sol, e o sol foi descendo, aquela coisa, e bateram foto, já tinha digitalizadora, não era celular, não, era digitalizadora. Aí bateram foto com a digitalizadora, tal, todo mundo feliz, todo mundo alegre, tal, aquela coisa, com os pés cheios de areia, tal, desestressou, o sol foi embora. Aí tem aquele ritual na praia, né, de aplaudir o sol, aí a gente aplaudiu o sol, aquele espetáculo lindo. Isso acontece desde a antiguidade, uma coisa arquetípica. Aí o pessoal aplaudiu o sol, e aí a gente aí pegou, colocou as cadeiras no carro e voltamos para casa. Não fomos a lugar nenhum. Não saímos dali, vamos lá, vimos o pôr do sol, aí voltou todo mundo desestressar. Que legal. Foco na família, né? Cheguei em casa, olhei e tal. Meu Deus, é muito estresse. Meu Deus, a mulher está nervosa. As crianças estão estressadas. Está todo mundo estressado aqui. Vamos para a praia ver, pelo amor de Deus, o pôr do sol. Para a gente ver se a gente volta mais calmo. E foi isso que aconteceu. Que essas coisas têm que andar equilibradamente. Elas têm que ter um equilíbrio entre elas.
Quando alguém bota foco demasiado na família, não tem tempo para a igreja e não tem tempo para trabalhar. Prejudica esses dois outros pontos. Só que existe uma coisa diferente. Quando você coloca foco nos três, e quando falo nos três, a igreja é um ponto que está dentro. Existe algo diferente. E é aqui que mora a nossa bênção. Mateus capítulo 6, verso 33. Olha o que está escrito. Mateus 6, 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Quais são estas coisas? A que está se referindo Jesus aqui? Ele está falando de quê? Quem são essas outras coisas? Exatamente as coisas do mundo do trabalho, do mundo da provisão. O mundo da provisão. Quando a igreja tem um lugar dentro da vida do ser, dentro da vida do homem, Deus, Jesus, promete que as outras coisas, quais são as outras coisas? Vai falar anteriormente de que são os gentios que pensam nessas coisas, do que vão comer, do que vão vestir, como é que a gente vai viver, como é que vai ser. Isso aí são as pessoas que estão longe. São gentios, são aqueles que estão fora do povo. Porque aqueles que são do povo, quando você coloca o foco no reino de Deus, não está nem falando a palavra igreja, está falando a palavra reino de Deus. Inclusive, aproveito para anunciar que a partir de fevereiro eu volto às mensagens de domingo pela manhã e o assunto será esse, o reino de Deus. Vou trazer esse tema já mais de 10 anos atrás, fiz uma série sobre o reino de Deus. Vou trazer novamente uma série, vai ser curta, tá? Tipo um mês e pouco, curtinha, sobre o reino de Deus. Se você não sabe o que é o reino de Deus, se você quer rever o reino de Deus, quem é que pensa que o reino de Deus é só lá em cima? Então você precisa ouvir essa mensagem que eu vou pregar. Então aqui fala sobre o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que você precisa, você vai ter. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, olha só o que Deus está dizendo. O que você precisa, você vai ter. É sinal que, se você hoje não tem, é porque não precisa. Se está buscando o reino de Deus, não tem hoje, é porque não precisa. Quando você precisar, você vai ter. Quando você precisar, é teu. Está na tua mão. Não precisa se descabelar. Não precisa se matar de trabalhar. Porque quando você coloca em primeiro lugar a obra do Senhor, quando ela tem proeminência, se eu colocar em primeiro lugar o trabalho, a igreja afunda. Mas se eu colocar em primeiro lugar a igreja, o trabalho recebe consequências. Consequências positivas. É Deus que é o Deus da provisão. O Senhor é quem... Nós somos aquele grupo, aquele termômetro equilibrado da terra. A gente é aquele que serve ao Senhor, mas é aquele que trabalha também. No entanto, eu sei que o meu serviço no Senhor, ele não é vão. Ele tem reflexo sobre a minha vida laboral. Uma vez, o pastor Edi, na época que eu fui ao encontro de casais, que ele me convidou para o encontro de casais com a Igreja Batista, nesse dia ele perdeu o emprego. E nesse dia ele disse para mim que ele havia perdido o emprego. Pastor Edi, quando trabalhava, antes de ser professor, ele era cervejeiro. Saca? Cervejeiro. Tinha um barrigão. Não, barrigão não é brincadeira. Ele não bebia cerveja. Mas ele era cervejeiro.
ele tinha uma alta patente lá na empresa que ele trabalhava. E aquele emprego dele me incomodava. Falei, como é que um crente prega, meu Deus do céu, contra o vício e faz cerveja? Como é que um crente consegue fazer uma coisa dessa? Mas mesmo assim eu ficava quieto na minha e tal. Aí nesse dia ele falou assim, a gente se encontrou, aí ele disse para mim, olha, te falar uma coisa, fui mandado embora. Aí eu, graças a Deus. Mas foi um graças a Deus tão cheio de vontade, né? Graças a Deus. Que ele ficou assim, meio ofendido, meio estarrecido, meio chocado, né? Com aquele graças a Deus. Mas depois ele entendeu. Não lhe faltou nada. O Deus da provisão colocou a mão sobre a vida dele. Ele fez outras coisas para sobreviver. Depois ele foi fazer faculdade. Depois virou professor. Olha só. E depois virou pastor. E continua professor. Olha só. Como é que a gente não sabe das coisas? A gente não sabe de nada. Mas ele era um que ele colocava foco na igreja, na obra. E aí Deus olhou assim, tá, tu tá mal empregado mesmo. Vou arrumar um emprego melhor para você. Você vai sair desse negócio aí e vai ganhar um rumo legal aqui. Não que eu ache que cervejeiro seja uma profissão ruim, acho até que uma profissão legal, né? Legal. Mas filosoficamente a gente deveria ter um problema com isso. Eu lembro quando eu entrei para a família do meu sogro já trabalhava já há uns quase 30 anos na Souza Cruz. Aí ele falou para mim assim, eu vou te botar na Souza Cruz, você vai ser supervisor lá. Falei para minha esposa, fala para ele para não fazer isso. Tira isso da cabeça dele, porque vai ser uma decepção, porque, meu Deus, eu nessa época eu tinha um programa de rádio na Rádio Solimões e eu levava lá viciado em droga para dar testemunho porque largou o vício. Como é que eu ia trabalhar na Souza Cruz? Como é que eu ia trabalhar? Falei, não vai fazer sentido. A vida tem que fazer sentido para mim mesmo. A minha vida tem que fazer sentido para mim mesmo. Não. O caminho que eu ando, eu dou ênfase na igreja, eu dou ênfase na obra, eu dou ênfase, a minha ênfase, o trabalho é importante, eu vou arrumar um emprego, fala para ele ficar tranquilo que eu vou arrumar um emprego, o trabalho é importante, mas, ele queria que eu casasse logo com a filha dele, eu vou arrumar um emprego, não precisa ficar nervoso não, vou arrumar o que fazer, pode ficar tranquilo. Aí eu arrumei o que fazer, eu fui dar aula. Então, meus queridos, quando você coloca foco na igreja, quando você privilegia nesse triângulo, automaticamente os outros dois pontos recebem as consequências. Agora, o mais legal é o próximo verso que nós vamos ler. Gênesis 12, verso 1 ao 3. Palavra de Deus para Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Nós podemos dizer que aqui eu tenho a fundação, essa fundação da igreja, eu posso dizer que foi nesse convite para Abraão. Logicamente, a gente entende a igreja do Velho e do Novo Testamento. Nós somos a igreja do Novo Testamento. Mas até antes aqui, não havia essa coisa da nação escolhida. Deus escolhe a nação aqui, os descendentes de Abraão, porque Abraão era um homem de fé. Abraão tinha tanta fé que foi chamado de amigo de Deus. E ele chama esse Abraão para dele fazer uma linhagem. Deus não escolheu entre as pessoas, os grupos, os países, os grupos que estavam na terra. Não, ele pegou uma pessoa fiel, uma pessoa de fé,
Ele pegou uma pessoa e disse: eu vou abençoar esse casal e dele vai nascer uma nação inteira. E essa nação vai ser o meu povo escolhido. Ele escolheu um e todos os seus descendentes. E nós somos essa igreja pela fé, porque somos a igreja que nasceu depois de Cristo, a igreja do Novo Testamento. Então a igreja foi fundada aqui. A igreja foi fundada aqui. Essa coisa de que Deus tem um povo para ele foi fundado nesse dia. E aí olha o que ele continuou dizendo para Abraão: seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Oh, meu Deus do céu! Então o fato de Abraão ser agora a igreja, o fato de Abraão ser agora escolhido, o fato de Abraão ser agora separado, esse fato gerou bênção sobre as famílias da terra. Esse fato levou bênção para a casa das pessoas. Irmãos, quem tinha uma vida parecida com a minha antes da conversão, eu me converti muito novo, mas eu era espírita antes. E não era espírita assim, tranquilo não, assim, espírita de mesa branca, tal, espírita de... era espírita umbandista. Era espírita de fazer trabalho na cachoeira, fazer trabalho na encruzilhada e essas coisas assim. Matar galinha, meia-noite o Exu descia no centro espírita. Eu vi o outro lado da moeda. Tem gente que nasceu em berço evangélico, não sabe o que é o outro lado da moeda. Eu vim para a igreja com 15 anos. Mas meu pai entrou no centro espírita, eu tinha 7 anos de idade. Passei a segunda infância e a adolescência dentro de um centro espírita. E quando eu vim para a igreja, eu vi, mas que Deus, que diferença de grupo, de gente, de forma de se tratar, de maneira de ver a vida, de ver as coisas. Como isso aqui é diferente, meu Deus. O pessoal lá de onde eu vim, para alugar uma Kombi, para ir à cachoeira, saía briga, o pessoal disputava para ver quem ia dar menos. Quando eu entrei na igreja, as pessoas disputam para quem vai fazer mais. Eu falei, meu Deus, como é que pode? As pessoas querem fazer mais. As pessoas querem se expor, querem cantar lá na frente, querem fazer parte, querem ser membro, querem... Eu falei, meu Deus, mas é muito diferente. E as pessoas se tratam com mais... pastor, é que tu veio de um lugar muito barra pesada. Não era não. Bobear é tudo muito parecido. Por quê? Porque em Abraão vão ser benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias vão ser abençoadas no contexto da igreja. Aí tu vê só, eu tenho um foco com 3 pontos. Só que tem que um desses pontos, que é a igreja, se eu mantenho esse ponto ali com fidelidade e firmeza, eu não preciso me preocupar tanto com os outros 2, porque os outros 2 é uma consequência. Os outros 2 são promessas. Promessas de que Deus vai me sustentar e vai me dar o que eu preciso e não o que eu desejo. E promessas de que a minha família vai ser abençoada. Simplesmente porque eu sou um filho de Abraão. Simplesmente porque eu sirvo a Deus e coloco Ele em primeiro lugar.
Então são 3 pontos que não são 3 pontos exatamente equivalentes. São 3 pontos, mas um desses pontos é tão importante, que ele consegue fazer com que os outros 2 pontos sejam uma consequência. Ele consegue fazer com que os outros 2 pontos sejam fáceis para eu lidar com ele, de eu promovê-los. Fáceis. Olha o trabalho, por exemplo, que Deus disse para que Deus disse para Adão, lá no paraíso, pela ocasião quando ele amaldiçoou a terra. Olha, a terra vai nascer abrolhos, vai nascer espinhos, erva daninha. Aí inventaram o capim, essa praga que nasce tudo quanto é lugar. Agora você vai ter que trabalhar a terra. Antes o alface nascia do nada, agora tu vai ver. Se tu não for lá no pomar todo dia, o capim vai comer aquilo tudo lá e acaba com o alface. O próprio Deus é que botou dificuldade no trabalho. Aí quando você está trabalhando na casa do Senhor, aí depois eu botei dificuldade no trabalho, mas o fulano, ó, ajuda ele lá naquele negócio que ele está fazendo, ó, precisa acontecer, cara. Tem que fechar aquele negócio, fala para o anjo, tem que fechar aquele negócio, vai lá, fecha aquele negócio lá. Aí o anjo sai correndo, fala, eu não entendo nada disso, mas fecha o negócio, fecha. Meu servo entende, vai lá. Deus abençoa de graça aqueles que servem a Ele. Amém, queridos? Aí tem mais um detalhe nessa história. Como família estamos reunidos aqui. Eu não vou dizer que eu tenho 2 famílias, eu vou dizer que eu tenho uma família só. Até porque toda a minha família está na casa de Deus, mas não é por isso, não. É porque, irmãos, família é com quem nós nutrimos laços. Ah, mas aí é família de sangue. Família de sangue, lógico que ela é importante. E geralmente a gente tem laços com a família de sangue. Mas você quer ver quando é que você percebe isso com clareza? É quando essas reportagens ridículas que mostram aí na televisão de uma pessoa que estava procurando seu pai e tal, não sei o quê, e foi fazer exame de DNA, não sei o quê, e foi para a justiça e não sei o quê, e tarará, tá? E aí fez aquele encontro tal, e aí filmaram o encontro para aparecer na televisão, e aí a pessoa aí fica assim, retraída, olhando para o outro, caramba, descobriu que é o pai dele ali agora, tal. Você vê que não tem aquela alegria de abraçar, de beijar, não tem, é meu pai, graças a Deus, é meu pai. Se você deixar de se ver o seu pai por muitos anos, se você deixar de ver o seu pai ou a sua mãe por muitos anos, muito tempo, tal, quando é que você reencontrar ele? Como é que fica? Meu Deus do céu, é uma babação geral, é um aperto, é muito abraço, é muito... Agora imagina uma pessoa que nunca viu o pai, quando vê e descobre quem é. E depois vai embora, nunca mais vê, só para conhecer, só para ver. Aí você vê, virou família porque conheceu o pai de sangue? Virou família? Não virou família. Porque família é mais do que isso. Família é aproximação, é andar junto. Família é estar em sintonia. É todo mundo se parecer. Isso é família. Não estou desconsiderando a família de sangue. A gente mora em lugares longe, distantes. Agora eu tenho um irmão que mora em outro país, quer dizer, vai ficar distante. Vai ficar não, já ficou. Eu vejo ele só no vídeo. Espero em Deus que não morra lá. Que ainda volte para o Brasil para morrer aqui. Para a gente poder ir ao enterro. Mas, se não for assim, irmãos, porque ficou distante, fica longe. Está longe, geograficamente, e se a gente não consegue zelar por isso, pela sua aproximação,
acaba um dia ficando longe do coração também. Então dê valor a essa pessoa que está do seu lado todo dia, toda semana, no trabalho, em casa. Dê valor a essa pessoa. Porque Deus nos faz família assim. E aí, na questão da fé, a ceia do Senhor é instituída por Jesus para reunir seu povo em família. Como é que você faz para se sentir família? Para ser família? Aqui? Tem que estar junto. Tem que estar unido. Tem que estar colado. Tem que se parecer. Tem que participar um do outro. Para ser família aqui. Porque não é para ser família só aqui, é para ser família em qualquer lugar. Para ser família em qualquer lugar, tem que se vincular. Ah, pastor, gente, essa casa, essa igreja, pode ter, tem 200 pessoas aqui, mas um dia pode ser, tenha 400, 500, 600, 700, 1000. Vai ser família, irmãos. Você sabe por quê? Porque é assim, igual a família da nossa casa que tem 10 pessoas. Tem aquele que é fácil de lidar, tem aquele que é mais difícil de lidar, tem aquele que não dá para lidar, tem aquele que tu abraça, beija, lambe, cheira, tem aquele que você, deixa eu passar por ali para não passar por aqui. Não tem, irmão. Vamos dizer que não tem. Tem, e ele deixa de ser família? Não, ele continua na família. O chato é importante. A oposição é importante também. Você continua. A igreja é assim também. É família. Aí tem aquele com quem você fala mais, tem aquele com quem você nunca fala. Tem aquele com quem você convida para ir na sua casa, tem aquele que você não convida, tu não sabe nem por que não convida. Não sei não, eu não convido esses irmãos que têm um nariz assim, não, assim. Tem pessoa que tem um nariz arrebitado, assim, para cima, parece que tem uma bolinha no nariz aqui. Tem gente que tem um nariz largo, né? Tem gente que tem um nariz assim, mais afiladinho. E tem gente aqui que tem a bolinha aqui assim. Já viu esse pessoal que tem a bolinha? Você está entendendo? Tem gente que olha assim, uma característica da pessoa, o careca, o barrigudo. Pega uma característica da pessoa e coloca na geladeira por causa daquela característica, mas não conhece a pessoa direito, né? Não conhece a pessoa lá direitinho. Olha só. Mas a família é assim. É assim na família? Tem pessoas diferentes, pessoas que você se aproxima muito, tem outras que são mais distantes. É assim que família. Então, voltando, a ceia do Senhor é instituída por Jesus para reunir seu povo em família. Quer dizer, essa gente toda diferente, essa gente toda que a gente nem conhece todo mundo, não conhece todo mundo de nome, essa gente toda reunida em família através aqui da ceia do Senhor. Então hoje é o dia da gente chamar a família para cear. Jesus não diz assim, façam uma igreja. Ele não falou isso. Ele disse, fazei isso em memória de mim. A gente que depois transformou a igreja, que era o nome dado à reunião, em prédio. O depois foi muitos séculos depois. Ele disse, façam isso em memória de mim. Ele estava andando assim, andem juntos. Por que a gente tem que ir lá na casa do Pedro? Mas por que tem que ir lá na casa? Para cear, rapaz, tu não vai cear. Ele não mandou a gente comer todo dia junto? Mandou, come todo dia junto. E todo dia, a igreja fazia isso todo dia. No sábado na sinagoga, festas no templo, e dia após dia, de casa em casa. Todo dia, comendo junto. Por quê? Porque Jesus sabia, se eu botar eles juntos, eles viram família. Se eu colocar eles juntos, eles viram igreja. Se eu colocar junto, e o que faz a gente ficar junto? Está ali. Amém, queridos? Vamos curvar a cabeça.
Deus e Pai soberano.